Bom dia, meu irmão e minha irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa. Para este dia, Deus colocou no meu coração uma palavra poderosa de gratidão pela força do Senhor. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias de Paulo que tinha um espinho na carne, mas Deus disse: "Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza", mostrando que quando reconhecemos nossa fraqueza, a força de Deus se manifesta. De Sansão que perdeu tudo, mas clamou: "Dá-me força só esta vez", e Deus restaurou seu poder, derrubando o templo, revelando que Deus renova forças mesmo após quedas. E de Josafá cercado por 3 exércitos, mas Deus disse: "A peleja não é vossa, é de Deus." E ele colocou cantores na frente, agradecendo antecipadamente pela vitória, provando que gratidão pela força de Deus traz triunfo. Cada uma dessas vidas vai te mostrar que força verdadeira vem do Senhor, que fraqueza humana é oportunidade para poder divino, que agradecer antecipadamente libera vitória. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe exatamente qual cansaço você está sentindo, qual fraqueza está te impedindo de avançar. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra sobre a força do Senhor. Ativa aquele sininho das notificações. E nos comentários abaixo, deixe: "Agradeço pela força do Senhor que me renova hoje." A primeira história nos leva a Paulo e ao espinho na carne, revelando a força que vem da graça de Deus. Paulo era um homem poderoso de Deus. Paulo teve revelações extraordinárias. Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Paulo viu e ouviu coisas indizíveis. Mas para que Paulo não se exaltasse, algo foi permitido. Está escrito exatamente em 2 Coríntios 12, 7. "E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar." Um espinho na carne. Ninguém sabe exatamente o que era, mas era algo que atormentava Paulo, era uma fraqueza, era uma limitação, era algo que o fazia sentir pequeno. E Paulo orou, não uma vez, não 2, 3 vezes. Está escrito no versículo 8. "Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim." Paulo clamou por força. Paulo pediu para aquilo ser tirado. Paulo intercedeu por si mesmo. Mas sabe qual foi a resposta de Deus? Está escrito exatamente no versículo 9, "E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Deus não tirou o espinho, mas Deus deu algo maior, graça suficiente, poder que se manifesta na fraqueza. Quando você reconhece que é fraco, o poder de Cristo habita em você. E Paulo entendeu. Paulo respondeu: "De boa vontade me gloriarei nas fraquezas." Por quê? Para que em mim habite o poder de Cristo. E Paulo declarou no versículo 10: "Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte." Essa é a chave. A força não vem de Paulo, vem de Cristo. E por isso Paulo agradecia. Agradecia porque reconhecia que a força era de Deus. Você está se sentindo fraco? Você está no limite? Agradeça, porque quando você é fraco, então a força de Deus se aperfeiçoa em você. Quando você reconhece sua limitação, o poder de Cristo habita em você. A força do Senhor se manifesta na sua fraqueza.
A segunda história nos leva a Sansão e mostra como Deus renova forças mesmo após quedas, trazendo restauração de poder. Sansão havia recebido de Deus uma força sobrenatural. Ele era nazireu desde o ventre. Enquanto guardasse seu voto, teria força. E Sansão fez coisas extraordinárias. Ele matou um leão com as próprias mãos. Ele derrotou 1000 filisteus usando apenas uma queixada de jumento. Mas Sansão caiu. Ele revelou o segredo de sua força para Dalila. Está escrito em Juízes 16:19. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem que lhe rapasse as 7 tranças de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Retirou-se a força, e a Bíblia diz algo terrível no versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia que o Senhor havia se retirado. Sansão perdeu a força de Deus. E os filisteus o pegaram, furaram seus olhos, o acorrentaram, o humilharam. Está escrito no versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Cego, preso, humilhado, moendo no cárcere, parecia o fim. Mas algo aconteceu. O cabelo começou a crescer, e com o cabelo, o arrependimento. E os filisteus fizeram uma festa para o deus Dagom. Trouxeram Sansão para zombar. Havia 3.000 pessoas no templo. E Sansão pediu ao moço que o guiava para apalpar as colunas. E então Sansão orou. Está escrito exatamente no versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Senhor, dá-me força só esta vez. Mesmo cego, mesmo preso, mesmo caído, Sansão clamou pela força do Senhor. E Deus respondeu, está escrito no versículo 30. Disse então Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em vida. A força voltou. As colunas caíram. O templo desabou. Sansão matou mais na morte do que em vida. Porque Deus renovou a força, mesmo depois do erro, mesmo depois da queda. Quando Sansão clamou, Deus restaurou o poder. Você caiu, você falhou, você perdeu a força? Clame ao Senhor. Peça, dá-me força só esta vez, porque Deus renova forças. Deus restaura poder. Agradeça porque a força do Senhor está disponível mesmo após quedas. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo. Se você está sendo tocado por essa mensagem, clica naquele like, compartilha com 3 pessoas que precisam da força do Senhor. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa: agradeço pela força do Senhor que me renova hoje. A terceira história nos leva às Escrituras e mostra Josafá, ensinando que agradecer antecipadamente pela força de Deus traz vitória. Josafá era rei de Judá, e um dia chegou uma notícia devastadora. Está escrito em 2 Crônicas 20:2. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gede, uma grande multidão. 3 exércitos inimigos, moabitas, amonitas e outros. Era humanamente impossível vencer. Josafá tinha todos os motivos para entrar em pânico. Mas sabe o que ele fez? Está escrito no versículo 3. Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Ele buscou ao Senhor. Ele não confiou na própria força. E Josafá orou. E Deus respondeu através de um profeta. Está escrito exatamente no versículo 15. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, e sim de Deus. A peleja não é vossa, é de Deus. A força não precisa ser sua, a força é do Senhor. E está escrito no versículo 17:
Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede o salvamento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Não tereis que pelejar. Apenas vejam o Senhor agir. E sabe o que Josafá fez? No dia da batalha, está escrito no versículo 21, e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dissessem: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Josafá colocou os cantores na frente, os adoradores. Eles começaram a louvar, a agradecer antes da vitória, agradecer pela força que Deus daria. E está escrito no versículo 22, e, ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram feridos. Quando começaram a louvar, Deus pelejou, os inimigos se destruíram uns aos outros. E está escrito no versículo 24, chegando, pois, Judá à atalaia do deserto, olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam em terra, nenhum escapou. Vitória completa, sem lutar. Porque Josafá agradeceu antecipadamente pela força do Senhor, porque confiou que Deus pelejaria. Você está enfrentando batalha impossível? Agradeça antecipadamente. Louve antes da vitória. Confie na força do Senhor, porque a peleja não é sua, é de Deus. Quero que você entenda algo poderoso sobre força. Está escrito exatamente em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor renovam forças. E tem mais. Está escrito em Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. A força vem dele. E está escrito em Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é minha força. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Paulo aprendeu que poder se aperfeiçoa na fraqueza, agradecendo por limitações. Sansão clamou: dá-me força, e Deus restaurou o poder após queda. Josafá agradeceu antecipadamente e viu Deus pelejar. Todos experimentaram que força verdadeira vem do Senhor, que fraqueza é oportunidade para poder divino, que gratidão libera vitória. Eu profetizo que hoje a força do Senhor vai se manifestar poderosamente. Eu declaro que cansaço vai embora. Eu decreto que renovação de forças está acontecendo agora. A fraqueza vai dar lugar ao poder. O cansaço vai dar lugar à energia. A derrota vai dar lugar à vitória. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo. Em voz alta ou no seu coração, mas ore junto. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito em Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado. Há uma autoridade espiritual liberada. Há uma unção especial. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento. Seja participante ativo. Ore junto comigo. Declare junto comigo. Clame junto comigo. Porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano. Senhor, nós te agradecemos pela tua força. Agradecemos porque és tu quem nos capacita. Agradecemos porque és tu quem nos fortalece. Senhor, nós declaramos que a força está sendo renovada agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que cansaço vai embora. Nós declaramos que fraqueza é substituída por poder. Nós declaramos que a força do Senhor está disponível. Senhor,
Que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão cansadas, pessoas que precisam entender que poder se aperfeiçoa na fraqueza como Paulo entendeu, pessoas que precisam clamar dá-me força como Sansão clamou, pessoas que precisam agradecer antecipadamente como Josafá agradeceu, pessoas que estão exaustas, pessoas que não têm mais forças, pessoas que olham para desafios e pensam não vou conseguir. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre. Deus vai manifestar poder na fraqueza como manifestou em Paulo. Deus vai renovar forças como renovou Sansão. Deus vai pelejar como pelejou por Josafá. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de força renovada, que 2026 é o ano em que você vai correr e não se cansar. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo gratidão pela tua força, que essa pessoa reconheça que quando é fraca então é forte em ti, que essa pessoa clame por renovação de forças, que essa pessoa agradeça antecipadamente pela vitória. Ir à tentativa de fazer tudo sozinho. Senhor, tira a dependência da força humana, coloca a dependência de ti, coloca confiança na tua força, coloca gratidão pelo teu poder. Senhor, equipa essa pessoa com força sobrenatural hoje, capacita ela para vencer cada desafio, fortalece ela, reveste ela com teu poder, enche ela com tua força. Senhor, renova as forças de quem está exausto. Dá energia sobrenatural. Que essa pessoa corra e não se canse, que ela caminhe e não se fatigue. Senhor, que essa palavra de Isaías 40 contra 31, 2 Coríntios 12 contra 9 e Filipenses 4:13 fique cravada no coração. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma atitude diária de gratidão. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome do Senhor dos Exércitos que dá força ao cansado, eu profetizo que essa pessoa vai viver um dia poderoso hoje, que o poder vai se aperfeiçoar na fraqueza como aconteceu com Paulo, que forças serão renovadas como aconteceu com Sansão, que Deus vai pelejar como pelejou por Josafá, que essa pessoa vai experimentar renovação de forças, que essa pessoa vai dizer, a força do Senhor me capacitou, eu corri e não me cansei. Agradeço porque Deus é minha força. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê diga amém. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi por acaso. Deus ouviu cada palavra. Você está fortalecido agora. A força do Senhor está sobre você. 2026 é o seu ano de força renovada. Você ouça bem. 2026 é o ano em que você vai voar como águias. Você vai experimentar poder na fraqueza como Paulo. Você vai ter forças renovadas como Sansão. Você vai ver Deus pelejar como Josafá viu. Mas antes de você seguir com seu dia, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora, compartilha com outras 3 pessoas que precisam da força do Senhor. Deixa nos comentários. Agradeço pela força do Senhor que me renova hoje. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de força renovada, de poder sobrenatural, de vitórias extraordinárias com a força do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Senhor dos Exércitos que dá força ao cansado. Amém e amém. Que você viva este dia com força, com poder, com capacidade divina, sabendo que a força do Senhor está sobre você. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.